Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe quando juntos, mais uma vez, examinamos as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna e é o que nos mostra o caminho da salvação. Hoje, na direção do Espírito Santo, como sempre, vamos examinar um assunto aí bem atual. Uma coisa que nós já falamos anteriormente, mas vamos repetindo conforme a direção do Espírito Santo, acrescentando alguma coisa, né? Então nós vamos hoje falar a respeito sobre se podemos ficar mudando de igreja, podemos mudar de igreja. Então, veja bem, no tempo da lei, Deus não tinha uma igreja, Deus tinha um povo, uma nação, uma família. E essa família era o povo de Deus, por assim dizer, a igreja de Deus. Eram os israelitas, os hebreus, que foi prometido para Abraão. Abraão gerou Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos que formou esse povo pela promessa de Deus a Abraão. Aí havia também uma promessa de que de Davi viria o ungido, o Messias, que ia o rei, sumo sacerdote, que ia governar o povo e ser o sumo sacerdote do povo por toda a eternidade. Vindo Jesus, que era o cumprimento da profecia, João veio preparar os caminhos do Senhor, mas os hebreus, os israelitas, não aceitaram Jesus como o sumo sacerdote, como o rei. Não aceitaram a Jesus como rei. Então Jesus determinou que aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que anunciassem essa salvação ao mundo todo. Porque antes o mundo era pagão, o mundo era gentio. No mundo, com exceção dos hebreus, dos judeus, ninguém tinha contato com Deus, ninguém adorava o Deus verdadeiro, Deus criador de tudo. Ninguém adora, só os hebreus é que tinham esse privilégio. E pela negação dos hebreus, nós hoje temos a oportunidade de entrar para essa nova família de Deus. Porque se antes havia uma família que era um povo, uma nação, hoje Jesus abriu a salvação para quem quiser. Então nós hoje podemos fazer parte da família de Deus, receber o nome do Pai, podemos chamar a Deus de Pai, nosso Pai. O nome de Deus é Jesus, é o nome do Pai que foi dado ao Filho e é o nome do Espírito Santo que habita em nós, porque o Pai é Espírito e é Santo. Deus é Espírito e é Santo. E vem e faz morada em nós. Então nós vemos aqui em Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem creu na nossa pregação, Senhor? E também em Romanos 10, também fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão se não forem enviados, né? E nós entendemos então que hoje, todo aquele que crer e for batizado, como está em Lucas, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, que é o que nós também lemos aqui, Atos 2:21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Atos 22:16, o apóstolo Paulo dá testemunho que quando ele aceitou Jesus, o irmão disse para ele: e agora, o que te detém? Por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E nós entramos para essa família de Deus, povo de Deus. E por que existem tantas igrejas? Então aí o que aconteceu? Nós já fomos informados por Jesus em 1 Timóteo capítulo 4,
do versículo 1 em diante, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. E depois em Efésios fala: vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só existe uma igreja. Então aqui nós vemos em Timóteo que o Espírito já nos avisando: cuidado nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé. Em outro texto diz que vão fazer com que os discípulos os procurem segui-los, para ganhar as almas, para afastar de Cristo, para serem eles os seus salvadores, né? E por causa do próprio ventre, por causa de dinheiro, por causa de aparência. Mas existe uma só igreja. E quem é a igreja? Nós já vimos aqui, irmãos, que igreja é toda pessoa que o Senhor Jesus chama e que deixa de viver as coisas mundanas. Então nós somos cristãos. Existem várias religiões, budista, shintoísta e sei lá que mais, quantas religiões tem, não é? Tem muitas religiões, mas igreja verdadeira, só uma. É a retirada do mundo. As pessoas que são retiradas do mundo formam esse povo especial, zeloso de boas obras, que prima, que tem desejo de servir a Deus com alegria, com humildade, com sinceridade. Então aí formou um povo. E aí Deus, a palavra de Deus, levantou uns para pastores, doutores, profetas, dons de cura, dons de discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas e tantos outros dons e ministérios. Aí um irmão começa a ter uma direção de Deus de trazer mensagens, e o outro tem revelação, o outro tem profecia, e a igreja reunida vai crescendo em templo santo do Senhor. Só que aí uns começam a querer dominar os outros, porque os irmãos vão cooperando, vão ajudando, e começa o dinheiro, a ganância das pessoas. E aí a pessoa já começa a fazer divisões. Nós vamos colocar um nome para ser diferente. Vamos sair desse grupo aqui, porque agora eu entendo, Deus me mostrou que nós temos que fazer assim, assim, assim. E aí ele convence um monte de gente e vai tudo com ele e divide a igreja. Alguém está errado nessa divisão, porque o povo de Deus, o corpo da igreja, não se divide. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, não é só do homem e da mulher, é da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo da igreja. Nós somos o corpo não está dividido. Se uma igreja se Satanás está dividido contra si mesmo, não permanecerá. Se a igreja está dividida, não permanecerá, mas a igreja não se divide. Então você está numa igreja, congregando ali. E Deus é Deus, Ele dá os dons para quem Ele quer, Ele dá discernimento para quem Ele quer, Ele dá entendimento para quem Ele quer. E você está lá e está fazendo uma coisa que você acha muito certa. Vou dar um exemplo aqui, que eu acredito que não aconteça, para não querer ofender ninguém, não é essa a nossa intenção. Todo mundo tem que andar de branco, senão vai para a condenação. E a doutrina é rigorosa, E aí uma pessoa lê lá que estando decentemente trajado já é suficiente, tendo que comer o que vestir, dar graça por tudo. E aí o Espírito Santo dá a revelação para essa pessoa, porque tudo vem do alto. Não é de nossa própria sabedoria, não é porque nós estamos buscando, eu quero entender, eu quero saber mais que os outros, ainda que eu queira. Se Deus não me revelar, não adianta nada, não vai acontecer nada de estranho, de extraordinário. Mas aí Deus revelou. Não, você pode andar decentemente trajado, com uma roupa que não escandalize as pessoas, que você esteja bem vestido, cobrindo as tuas vergonhas, as tuas partes íntimas e tudo mais, não trazendo escândalo para ninguém. E você é abençoado, eu te aceito assim. E aí você vai no meio dos irmãos, que maravilha, Deus me mostrou isso. Aí
o ministério se reúne com você. O irmão para de falar isso, ou senão nós vamos expulsar o irmão vai ser cortado, você vai ser lançado fora e você vai morrer, porque o que é cortado e lançado fora seca. Isso é verdade, o que é cortado do ramo verdadeiro, né, do tronco, o galho que é cortado do tronco seca. Mas ali é o tronco verdadeiro, uma doutrina dessa é uma doutrina verdadeira, a pessoa não tem liberdade para crescer, nessa igreja que você está congregando, você tem liberdade para entender o evangelho conforme você está lendo e Deus está te revelando? Ah, mas pode vir uma revelação errada? Sim, pode, como muitas têm. Mas aí nós vamos orar. Chegou então essa mensagem diferente? Vamos reunir os irmãos. Irmão, então explica para a igreja aí a revelação que Deus te deu. E aí a pessoa vai explicar, vamos orar, é assim, está escrito aqui, está escrito ali. Aí as pessoas entendem, olha, não é que é verdade? Ah, então esse vai ser pastor no lugar do pastor que... Não. Deus deu essa revelação para ele falar para as pessoas, porque... nós temos que crer no que é verdadeiro, não na mentira. Não vou formar outra igreja porque eu tive um entendimento um pouquinho diferente de alguém. Mas se eu tenho o entendimento de Deus e as pessoas não me aceitam e me expulsam, eu vou transmitir aquilo que eu recebi de Deus. Se é de Deus, permanece, como aquele sacerdote disse, né? Deixa de mão, não perturba esse pessoal. Se é de Deus, vai permanecer. Se não é, nós não vamos ficar lutando contra Deus. Se não é de Deus, não vai permanecer. Se é, não vamos ficar lutando contra Deus. Mas as pessoas expulsam das suas igrejas. Então tem esse fato. Tem outros fatos que a pessoa... quer formar uma igreja e começa a dividir os irmãos, começa a falar mal de um, de outro e forma uma igreja, agora nós vamos mudar o mundo. Na verdade não quer mudar o mundo coisa nenhuma, está fazendo isso para o seu próprio crescimento. O que interessa saber, irmãos e irmãs, é que nós somos igreja de Deus. Nós não somos de denominação, nós não somos de pastor nenhum, ninguém manda em nós, só o nosso Senhor morreu por nós, Jesus Cristo. Esse nós vamos obedecer cegamente. Nos manda, vamos fazer. Ah, mas o ministério está proibindo. O ministério que se vire, eu vou continuar servindo meu Deus. Posso continuar congregando aqui? Não, não pode. Deus abençoe vocês, estou saindo e vou continuar meu caminho obedecendo ao meu Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não existe igreja dividida, não existe duas igrejas. Se você não é reconhecido por um grupo aquela igreja é diferente de nós, não recebe nós lá. Então, eles que estão divididos com você. Eu recebo na minha casa, onde eu congrego, pode vir, todos são bem-vindos. E pode falar a sua doutrina, seu ensinamento, nós vamos conversar, você veio aqui, trouxe uma doutrina diferente, nós também vamos mostrar a nossa. Se você vem congregar conosco e traz uma doutrina diferente, tem liberdade para falar e explicar. E também vai ouvir o que nós cremos e vamos explicar para você também. Não é contenda. Buscamos a salvação. Se há sinceridade, nós vamos fazer tudo isso por amor, não para contender, nem para ganhar almas para a igreja. E tem ministério que proíbe o irmão ou a irmã de visitar uma igreja, de visitar outra. Isso é cadeia, irmão. Você está numa cadeia, minha irmã. Você está presa no laço do passarinheiro. Você não é dona de você. Quem manda em você é o ministério da tua igreja, não é você. Você não tem liberdade. Jesus não te libertou. Quando você se libertar, você vai falar assim, eu vou onde eu quero, congrego onde eu quero, visito onde eu quero e vou me alimentar de tudo que é bom, porque a palavra diz assim, ouvi tudo, leia tudo, retende o bem. Será que eu vou ter que ficar falando para o pastor, isso é bom, isso não é? Será que eu não posso decidir o que é bom para mim? Aí se eu estiver errado, mas você não confia em Deus? Você não confia que o Espírito Santo mora em você? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Ah, aquele pastor saiu do nosso meio. Graças a Deus, não foi eu que saí não. Foi a tua igreja, foi o teu povo, foi esse que você disse que te guia para a salvação, que não permitiu que a pessoa pregasse lá dentro. Por quê? Porque era uma doutrina diferente, um ensinamento novo. Não, você não vai perverter os irmãos, não.
perverter com a palavra de Deus? Deixa o povo julgar se é verdade ou não. Então, irmãos, cuidado com a tua vida. Deus te deu vida, te deu sabedoria, tem a unção do Espírito Santo, você que deve cuidar de você, para você não pisar no laço do passarinheiro, não cair na teia do maligno, não ser enredado por doutrinas de homens, doutrinas que te levarão à condenação. Somos uma só família de Deus, um só povo, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Então temos diferenças de entendimento? Temos, mas nem por isso deixamos de ser povo de Deus. Todo aquele que é fiel, que é sincero naquilo que crê, é de Deus. E se vem uma coisa nova que serve para crescimento, aceite. Glória a Deus. Deus está te dando a estatura de varão perfeito. Você está crescendo na fé, conhecendo a vontade do Pai. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Que você seja livre de todo o laço do maligno, de toda palavra errada, ensinamentos estranhos, ensinamentos diferentes do que diz as Escrituras. Cuidado, irmão, os tempos são terríveis, o inimigo está destruindo as vidas, que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Deus te abençoe, o Espírito Santo esteja sempre em tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.